Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, em especial aí Eliseu e Dani, que toparam fazer esse bate-papo com a gente hoje, né? É um tema aí que tem, né, perpassado vários estudos que a gente está envolvido e que nós estamos envolvidos e que volta e meia a gente esbarra nele, toma uma decisão, volta para, toma uma decisão, volta para. E a Laís trouxe esse questionamento, né? Ela tá desenvolvendo um estudo agora no doutorado dela, que ela começou a refletir sobre isso. Ela, Letícia, vamos fazer uma sessão? Aí eu falei, então vamos. E aí a gente resolveu convidar o Eliseu e a Dani, e queria agradecer, então, a disponibilidade e o interesse de vocês em estarem aqui com a gente. As sessões científicas do PenSAP, elas são alternadas, algumas fechadas e outras abertas, né? É uma sessão informal, onde os participantes, os palestrantes ou, né, que os debatedores vão falar, e depois a gente abre para comentário, pergunta, tá? De uma maneira bem informal, não temos muitas formalidades, não. Então, sejam todos bem-vindos e espero que vocês aproveitem. Laís, pode começar. Boa tarde, então, para quem chegou depois de eu cumprimentar. Queria agradecer também a presença de Dani e Eliseu, né, que se dispuseram a ajudar a gente a avançar um pouco nessa discussão, né? Então, só para contar a vocês um pouco do que motivou a organização dessa sessão, o meu projeto de tese, ele aborda, em linhas gerais, a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e multimorbidade no ELSA Brasil. E aí eu tenho objetivos seccionais e longitudinais, mas de maneira geral, né? Estou estudando uma exposição que tem a ver com dieta e um ponto crítico, né, dos estudos sobre consumo alimentar de forma geral é o ajuste pela energia consumida. E aí, né, visitando a literatura, eu observei que em muitos estudos, os autores, em estudos em que se avalia, né, a relação entre o consumo de ultraprocessados e desfechos, como obesidade ou outras doenças crônicas não transmissíveis, os autores fazem o ajuste por energia, ou seja, incluem a energia total como uma covariável no modelo, mas em alguns estudos isso não é feito e algumas discussões são levantadas, como, por exemplo, né, o fato da energia ser um mediador e não uma variável de confundimento, que parte do efeito do consumo de ultraprocessados naquele desfecho passa pela energia, enfim. Então, várias dúvidas foram surgindo, né? Primeiro porque existem vários métodos para se realizar o ajuste por energia e eles têm a sua complexidade, né? Entender as potencialidades, as limitações de cada um. Segundo, né, o fato disso ser aplicado no meu caso, ao consumo de alimentos ultraprocessados, que é um grupo de alimentos e não é uma exposição, não estou avaliando nutrientes específicos como exposição, então, assim, várias dúvidas foram se acumulando. Eu comecei a olhar um pouco para o que tradicionalmente se faz na epidemiologia nutricional, né? Como eu disse, para nutrientes isolados, para tentar buscar um caminho no qual eu pudesse fazer uma analogia e me guiar, né? E basicamente, só para começar a situar um pouquinho, né, a principal motivação para o ajuste de energia seria controlar confundimento, porque se sabe que a variação na ingestão total de energia, ela se deve em grande parte, né, à atividade física, a diferenças no tamanho do corpo, a própria eficiência do metabolismo energético. Então, se entende que, por isso, a gestão energética pode confundir as associações entre a ingestão de nutrientes específicos e um desfecho de interesse, se a energia por si só estiver associada com esse desfecho. Isso porque a maioria dos nutrientes está associada com a energia consumida, seja porque eles contribuem diretamente para essa ingestão energética, como é o caso dos macronutrientes, ou porque os indivíduos que consomem mais energia total também consomem, em média, mais de tudo, né, de todos os nutrientes específicos.
E isso faz com que, virtualmente, todos os nutrientes tendam a estar associados ao desfecho investigado na mesma direção que a energia está associada. Então, assim, de forma geral, é isso que a gente vê nos livros texto tradicionalmente, só que aí surgiram todas essas questões que eu comentei. E então, eu conversei com a Letícia e a gente viu a necessidade de expandir um pouco dessa discussão, né, convidando a Dani para falar sobre, né, o que os estudos sobre o consumo de alimentos ultraprocessados têm trazido, o que tem sido feito, e o Eliseu também para trazer um pouco mais de uma atualização sobre a questão do ajuste por energia de uma forma geral, para quem sabe a gente unir as duas coisas e avançar um pouco nisso. Então, queria passar a palavra. A Dani vai falar primeiro, Letícia? Isso foi o que a gente pensou. Uhum. Então, tá bem. Então, boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês, trocar um pouco de ideia, aprender com o Eliseu. E é isso, né? Acho que sempre essas provocações são oportunidades para a gente organizar o nosso raciocínio, né? Eu venho trabalhando com a classificação nova e com ultraprocessado, mais especificamente, há bastante tempo. E quando a Laís fez a provocação, fiquei pensando, falei, eu acho que parte dos trabalhos que eu fiz ajustou, parte não ajustou, mas eu nem tenho muita certeza. Então, foi muito legal poder fazer essa organização e, enfim, tomara que faça sentido. Vamos lá, me avisem se estiver em tela cheia, se estiver funcionando. Está em tela cheia? Tá sim, funcionou. Beleza. Então, a ideia é isso, né? Falar um pouco sobre ajuste de energia em estudos que utilizam a classificação nova. Não tem novidade nenhuma, mas sei lá, né? Sessões abertas, sempre pode ter alguém menos familiarizado com a temática, alguém que não é da nutrição, ou não é da nossa vertente da nutrição e saúde pública e que conhece menos a classificação nova. Então, essa é uma classificação que foi proposta inicialmente em 2009, nesse texto, né, nesse comentário escrito pelo professor Carlos Augusto Monteiro, que problematizava que talvez, para pensar na relação entre alimentação e obesidade, doenças crônicas, o foco não devesse mais ser nutrientes ou itens alimentares específicos, mas levar em consideração o processamento de alimentos. Depois desse texto de 2009, foi feita uma primeira aplicação da classificação a dados brasileiros, que é esse artigo que foi publicado em 2010. Aqui ainda essa aplicação em dados de compra de alimentos e não de consumo efetivo. Mas depois disso, e também muito, não só, mas muito inspirada e relacionada ao processo de revisão do Guia Alimentar para a população brasileira, que teve a classificação nova como um de seus referenciais teóricos, a classificação foi atualizada, ela deixou de ter 3 grupos, passou a ter 4 grupos, e essas duas publicações de 2016 e 2019 já trazem essa conformação, refinam o que é principalmente, né, esse grande grupo de interesse que são os ultraprocessados, e acho que tem avanços importantes em relação a isso, a conceituação, a definição. Então, de maneira geral, né, a classificação agrupa o conjunto de alimentos consumidos ou adquiridos ou disponíveis para venda em 4 grupos excludentes, que são os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os ultraprocessados, que tem sido, né, o principal interesse de uma parte interessante aí da literatura e que é a grande inovação dessa classificação, né? Então, esse grupo são formulações industriais feitas com ingredientes como óleo, sal, açúcar, basicamente produto de commodity, com pouca participação de alimento in natura e adição de substâncias sintetizadas e de uso exclusivamente industrial, incluindo aí os aditivos alimentares, como os flavorizantes e corantes. Então, amplamente disponíveis aí na nossa vida, né?
Bem, então a classificação foi proposta em 2009, né? E de lá para cá, aqui uma busca no PubMed, que a última data dela é do dia 7 desse mês, que a gente vê, não são estudos que utilizaram a classificação nova, o termo ou que estudaram ultraprocessados, mas é o uso do termo na literatura. Então, uma busca simples no PubMed, com um desses dois termos, que são as duas grafias que aparecem na literatura, que a gente vê um crescimento importante, seja de estudos se dedicando a estudar os ultraprocessados ou incorporando essa nomenclatura em outros estudos que têm outros interesses, né? Então, aí, se a gente vê, né, dia 7 de junho, a gente tinha quase o mesmo número de artigos que no ano de 2020 inteiro, né? E 2020 está muito pertinho, então... vendo de fato aí uma expansão do uso do termo. Mas como que eu organizei, né? O que eu pensei para essa apresentação, que é o que de fato interessa, né? Eu vou me basear um pouco em estudos que nós fizemos, mas bastante em revisões sistemáticas que foram publicadas nos últimos anos, principalmente a partir de 2020. Nessa primeira, foi avaliada a relação a partir de estudos que utilizaram dados de representatividade nacional, né, amostras com representatividade nacional, se estudou a relação entre o consumo de ultraprocessados e o consumo de nutrientes, micronutrientes e energia. E aqui o que a gente vê é que dos 14 estudos incluídos que analisaram a relação com energia, tem aí uma relação significativa, né? Conforme aumenta o consumo de ultraprocessados, aumenta a ingestão de energia dos indivíduos analisados nesses estudos. Isso aqui são dados observacionais. Em 2019, foi publicado um ensaio clínico aleatorizado muito importante, né? Estudando o papel causal dos ultraprocessados. Então, 20 pessoas foram expostas durante 14 dias a uma dieta baseada em 80% de alimentos ultraprocessados e depois 14 dias a uma dieta baseada sem ultraprocessados, baseada em alimentos in natura ou minimamente processadas. Os grupos se invertiam depois de 14 dias, então as pessoas foram comparadas entre os grupos e com elas mesmas, né, nesses períodos. E o que se observou é que nos 14 dias em que as pessoas estavam recebendo a dieta ultraprocessada, o consumo de energia era maior. As pessoas recebiam as dietas livremente, né, era ad libitum, e elas consumiam o quanto elas queriam. A hora que não quisesse mais, não consumia mais, e o que se encontrou é que no período ultraprocessado tinha aí uma diferença razoável de consumo energético, vindo a maior parte dessa diferença de energia de gorduras e carboidratos, não de proteína. A proteína era pareada. Era o mesmo consumo, né? As dietas eram pareadas em tudo, em energia, fibra, enfim, em tudo que podia se combinar, e ainda assim tinha essa diferença. Então, talvez seja importante pensar no ajuste de energia, porque quem consome mais ultraprocessado também consome mais energia e, enfim, olhando tanto em dados a partir de estudos observacionais quanto em estudos de intervenção. E aí eu fui para uma segunda parte da minha reflexão, que foi voltar nos trabalhos que eu estava inserida, principalmente analisando a relação de ultraprocessados e obesidade, como que a gente estava tratando essas questões, né? Então, esse foi o primeiro trabalho, ele fez parte da minha tese de doutorado, a gente trabalhou com dados de compra de alimentos, né? Então, um estudo ecológico, a gente tinha aí a informação de estado nutricional de todos os indivíduos dos domicílios e de compra dos indivíduos na semana, mas a gente trabalhou com dados dos extratos, então eles são aí mais robustos, né, do que só o período de uma semana só de compra de alimentos. E nesse caso, a gente fez o ajuste porque a gente chamou de calorias complementares, que eram as calorias não ultraprocessadas. Então, aqui nessa primeira tabela, a gente descreve a participação energética dos ultraprocessados e a relação com os indicadores de obesidade que foram explorados, mas na tabela de associação, a gente não trabalhou com participação energética, a gente trabalhou com energia de ultraprocessados, né? Os domicílios foram divididos em quartos de ultraprocessados, e aí a gente ajustou pela caloria complementar. Então, essa foi a primeira
empreitada, né, que o Nupens fez de explorar esses dados de ultraprocessados e obesidade aqui no estudo ecológico. A nossa segunda empreitada foi já trabalhando com dados de consumo alimentar efetivo, também explorando essa mesma relação, mas com dados individuais, da pesquisa de orçamentos familiares, né, indivíduos maiores de 10 anos, e aqui eu listei o conjunto de ajustes que foram considerados e deixei em negrito aqueles ajustes relacionados à dieta, que foram a participação energética de frutas, de hortaliças e de feijões, apenas. A gente não trabalhou com energia nesse trabalho. Então, entraram esses itens alimentares aqui, mas sem considerar energia. Um outro trabalho que a gente fez, aqui já também trabalhando com dados ecológicos, né, de compra de alimentos por países europeus e a relação com a média com a prevalência de obesidade nesses países, a gente também tinha a compra total, a gente teria a estimativa de energia total adquirida, mas assim também a gente não trabalhou com ajuste para a energia. E aí, isso foi um pouco de alguns dos trabalhos que a gente fez, né, que o grupo fez nos últimos anos, dos que eu estava envolvida, né, porque depois tem um monte de coisa que eu não estava envolvida, e aí deixa que as pessoas apresentem os seus trabalhos. Mas para basear, né, a terceira parte da minha fala, eu fui nas revisões sistemáticas que foram publicadas nos últimos anos, para olhar os artigos que estavam lá e ver como que isso estava acontecendo. Então, muito provavelmente vão ter artigos que vocês conhecem, recentes, que não vão aparecer aqui na minha apresentação. Mas esse foi o meu critério. Eu olhei para essas 4 revisões sistemáticas, algumas com meta-análise, e fui explorar os artigos que foram incluídos. Então, aqui a gente tem revisão que trabalhou tendo como desfecho sobrepeso e obesidade, mortalidade, risco cardiometabólico e desfechos em saúde de maneira geral. Então, vou começar um pouco pelos desfechos relacionados ao estado nutricional, que tem a ver também com a minha trajetória de inserção nesse tema, né? Então, aqui não estão separados por revisão, eu agrupei todos, eu fui separando por região, sei lá se isso faz sentido. Então, vocês vão ver que o negócio vai e volta. Mas na minha cabeça fazia mais sentido. Eles são agrupados aqui por transversal e depois coorte e por desfecho. Então, aqui a gente tem, né, nesse primeiro slide, 3 estudos realizados na região das Américas, então Guatemala, Estados Unidos e Canadá, todos eles transversais, com amostras de mais de 15 mil pessoas em cada um deles, um trabalhando com registro de compra de alimentos, né, um ecológico também, e esses outros 2 com recordatório de 24 horas, e de maneira geral eles exploraram prevalência de excesso de peso, de obesidade, IMC, e no caso desse estudo dos Estados Unidos, também circunferência de cintura, e apenas o primeiro estudo, com compra de alimentos, teve algum ajuste relacionado à dieta. Ele trabalhou com ajuste para preço de alimentos e gastos com alimentação fora do lar. Os outros tiveram uma série de outros ajustes, mas não relacionados à dieta. Vindo para o Brasil, né? Então, se a classificação nova nasce aqui, faz sentido que a gente tenha bastante estudo conduzido no Brasil. Então, eu trouxe aqui os estudos que apareceram nessas revisões, todos esses brasileiros, todos esses com recorte transversal, com amostras pequenininhas, desde 200 indivíduos até maiores, com mais de 46 mil indivíduos, e todos elas trabalhando com excesso de peso, pelo menos, e algumas com obesidade, IMC e circunferência de cintura. E os 2 mais recentes incluíram o ajuste para a energia total, todo o resto não considerou esse ajuste. Indo para a Europa, a gente também aqui tem estudos com amostras variadas, no Reino Unido, na Noruega e na Espanha, com os mesmos desfechos, tem ainda obesidade abdominal, e o que a gente vê também não é o ajuste por energia nesses estudos. Em alguns traz a questão do consumo de álcool, que talvez faça muito sentido para outros desfechos, eu titubearia para estado nutricional, mas enfim. Esse aqui trouxe para consumo de álcool, a realização de dieta para perda de peso, consumo de fibra, ômega 3 e dieta mediterrânea também.
Só um minutinho que tocaram a minha porta aqui. Já falo com vocês. É porque eu estou na firma ainda, e aí estão querendo fechar. Então, na Europa, a gente tem esse cenário, né? Esses estudos identificados não utilizaram o ajuste por energia. E aí a gente começa os estudos de coorte também, e o que a gente encontra é que nenhum deles fez o ajuste por energia. A gente tem coorte na Espanha, no Brasil e no Reino Unido, também explorando os mesmos desfechos, e apenas a coorte espanhola considerou a realização de lanches, o consumo de FLV e realização de dieta para perda de peso. Não sei se realização de dieta pode ser considerado um ajuste relacionado à dieta, mas enfim, talvez no dia que eu estava montando eu achei que isso fazia sentido. Então, esse é o cenário para os desfechos relacionados ao estado nutricional. Vamos andar um pouquinho e olhar os desfechos relacionados a doenças crônicas, né? E aí a gente já tem um pupurri, e eu tentei agrupar um pouco pelos desfechos. Esse bloco dos 3 primeiros estudos, eles trabalham basicamente com síndrome metabólica e os componentes da síndrome metabólica, né? Realizados no Canadá, Líbano e Estados Unidos. No caso do estudo canadense e do estudo libanês, eles fizeram um ajuste para energia total, no dos Estados Unidos não. Um trabalho tendo como desfecho desordens gastrointestinais, realizado na França, fez o ajuste para energia total, e um brasileiro trabalhando tendo como desfecho proteína C reativa, não considerou o ajuste. Aqui vamos para as coortes com esses desfechos relacionados a doenças crônicas, né? Então, a gente tem uma espanhola que analisou hipertensão e tinha aí, entre outros ajustes, para a energia total. Aqui tem um asterisco no QFA, e eu acho que isso vale a pena dizer, porque nesse caso, eles não trabalharam com participação energética de ultraprocessado ou caloria de ultraprocessado. Esses que têm asterisco ou trabalharam com o número de porções ou gramas consumidas. Então, vai ter essa diferencinha entre alguns estudos. As outras cortes, né? A mesma corte francesa explorando 2 desfechos, câncer e doença cardiovascular e AVC, nos 2 casos, considerou-se o ajuste para energia. Para a depressão, também considerou-se o ajuste para energia, tanto na França quanto na Espanha, e para a fragilidade na Espanha, isso não foi incluído. Para fechar essa parte, né, olhando para os estudos que avaliaram mortalidade, a gente tem estudos na Espanha, nos Estados Unidos e na França, a maior parte deles realizou o ajuste para energia, e aí, desde mortalidade por todas as causas, a mortalidade por doença cardiovascular. Também tem outros, né? Na Itália, nos Estados Unidos e na Espanha, também com ajuste para energia na maior parte deles, nos Estados Unidos e na Espanha. E aí tentei sintetizar tudo isso que eu mostrei para vocês e o que a gente encontrou. Aqui está 12 mais 3, porque eu mostrei 12 trabalhos vindos das revisões e mais aqueles 3 que eu fiz parte. Então, desses 15 trabalhos, avaliando estado nutricional, transversais, avaliando estado nutricional, relação ultraprocessado e estado nutricional, 20% fizeram ajuste para energia. No caso de doença crônica, dos 5 trabalhos, 60 fizeram ajuste para energia, e das coortes para estado nutricional, dos 3, nenhum ajustou. Para doença crônica, das 6 coortes, 83% ajustaram, e dos 7 estudos com mortalidade, 71% fizeram ajuste para energia. Então, a gente tem aí um pupurri, né? Uma variedade de estudos, de desfechos e de ajustes, mesmo no caso de um mesmo desfecho, um cenário bastante variado, né? De utilização ou não desse tipo de ajuste. E aí, com isso, eu passo a bola para o Eliseu tentar contar para a gente aí o que a gente faz. A literatura, a gente viu que em alguns casos está confusa, talvez menos para estado nutricional, talvez para os estudos de associação com doença crônica, a literatura esteja indo no mesmo sentido de realizar o ajuste para energia, mas passo a bola aí para o Eliseu para a gente seguir na discussão. Obrigada, gente.
Eu estou indo, peraí. Bom, Dani, eu receio não ter condições de falar o que deve ser feito, mas eu vou trazer aqui. Bom, primeiro, obrigado, Letícia, pelo convite, parabéns aí, Laís, pela iniciativa. A gente sempre foge dessas coisas, porque tem que parar de fazer o que está fazendo para estudar, mas depois que você conclui e participa, é sempre um privilégio enorme poder trazer as dúvidas e ouvir algumas respostas. Eu não fiz a apresentação bonitinha igual a Dani, não tem nem capa minha apresentação, que eu levei no pé da letra de ser um negócio bem formal. E o que eu fiz, né? Quando a Letícia chamou para participar aqui, ela falou que tinha algum debate, alguma coisa, e eu até concordei na hora, porque muito por acaso eu tinha me deparado com 2 artigos que tinham abordado essa questão. E eu falei, tem mesmo, né? Vamos fazer. Mas quando a gente faz a revisão, mais do ponto de vista metodológico, assim, os artigos, se você pegar lá desde a época do Willett, final da década de 80, meados da década de 90, e lendo os artigos de comentário, de revisão metodológica, cartas, né, trocadas entre os autores, até um que saiu agora em abril de 2022, recém-publicado, é mais ou menos o mesmo teor. Assim, a ideia, o racional por trás do ajuste, a necessidade do ajuste, ele não muda. E aí vamos tentar entender por que existe alguma inconsistência entre os estudos e por que a gente sempre fica com dúvida na hora de fazer isso. Então, basicamente, né, os 2 motivos que levam necessários a fazer o ajuste, um deles a Laís já colocou, que é o confundimento, e outro é uma potencial mitigação dos erros de medida que tem quando a gente está avaliando o consumo. Então, em relação ao confundimento, cadê o meu negócio aqui? Peraí, deixa eu minimizar isso aqui. Né, o que a gente está interessado é mais ou menos isso aqui, avaliar se um alimento, um grupo de alimento, um nutriente está causando alguma doença, mas a gente sabe que a quantidade que as pessoas consomem de tudo, né, de uma forma geral, inclusive alimento, nutriente, porque está tudo muito correlacionado, está relacionado com o gasto energético dessa pessoa. Você pensar em um longo prazo. E o gasto energético, ele é bem determinado também, se você pensar na perspectiva a longo prazo, do peso corporal, da eficiência metabólica e da atividade física. Em populações livres, né, se você tirar os estudos com atividade física controlada, população livre, ainda que o peso corporal seja o maior determinante do gasto energético total, a atividade física é a maior determinante da variação do gasto energético entre as pessoas. E a atividade física, né, e aí o que os autores advogam aqui, esse efeito combinado dessas 3 coisas, peso corporal, eficiência metabólica, mas principalmente atividade física, está relacionado com a doença. Então, a gente tem aqui um clássico exemplo de confundimento. Tem até um estudo que eles gostam muito de citar, maior ingestão calórica está relacionado com menor risco de doença cardiovascular, e aí não é que quanto mais as pessoas comem de tudo, as pessoas têm o menor risco de doença, mas é porque provavelmente as pessoas que comem mais são as pessoas que fazem mais atividade física, têm um gasto energético maior, por consequência, né, comem mais e também, como atividade física protege contra algumas doenças cardiovasculares, você vai ter esse efeito aí. O que acontece é que essas coisas aqui são muito complicadas de medir. Sim, peso corporal, tudo bem, muito embora o gasto energético ele esteja mais relacionado à massa magra, né, aí já é um complicador a mais. Eficiência metabólica é um negócio
não sei nem se tem jeito de medir isso. E atividade física, existem questionários, existem alguns aparelhos, mas vamos lembrar que essa coisa surgiu, essa ideia surgiu na década de 90, onde se conhecia muito, muito, muito pouco sobre atividade física. Tá? Então, na época não se sabia medir isso muito bem, não tinha esses questionários, não tinha esses aparelhinhos, acelerômetro. E aí, né, como essas coisas aqui, em conjunto, determina vou pegar um apontador aqui, determina o gasto energético, você poderia muito bem fazer um ajuste pelo gasto energético, que também é um negócio complicado de medir, né? Em grandes estudos, grandes coortes, você não consegue fazer isso. Então, você poderia, né, já que a gente não consegue medir isso, você poderia medir o gasto energético, fazer o ajuste pelo gasto energético, e esse confundimento aqui de uma proteção ou de um risco maior desse conjunto de coisas, como isso está determinando isso aqui já seria controlado pelo confundimento. O problema é como a gente não tem isso, então a ideia é que, como a ingestão calórica, também na perspectiva de longo prazo, ela é bem relacionada com o gasto energético, né? Você tem um equilíbrio aqui, se você ajusta pela caloria, você está controlando essa coisa que está cá atrás, né? Antecedendo todo esse caminho aqui. E eu tomei cuidado de colocar aqui o alimento junto, paralelo à ingestão calórica, porque se você for pensar isso num DAG, é meio complicado. O que vem primeiro? Não é a ingestão calórica que antecede o consumo, e nem o consumo que antecede a ingestão calórica. Na verdade, você tem uma covariância, aí é uma leitura minha, tá? Você tem uma covariância entre essas duas coisas, determinadas ambas por variáveis que antecedem. Então, na teoria, né, o que a gente quer fazer é isso, mas operacionalmente, o que a gente está fazendo é esse ajuste aqui, entendendo que isso, de alguma forma, está expressando o efeito disso aqui sobre a doença. E aí os pontos que a gente pode levantar aqui. Bom, primeiro, esse caminho aqui, ele é válido em todas as situações, todos os desfechos que a gente está interessado? Então, eu acho que esse é um ponto que transcende a questão da necessidade do ajuste. Veja, se precisa de ajustar sim ou não, é a mesma resposta que se dá se uma pessoa pergunta, eu preciso de ajustar por sexo? Se o sexo é importante, ele tem um papel dentro daquele mecanismo ali, você precisa. Se ele não tem, você não precisa. Então, se isso aqui tem um papel importante, né, se esse caminho se sustenta, você precisa de ajustar. Se ele não se sustenta, ele abre caminho para você não ajustar. Agora, como que a gente sabe se isso aqui se sustenta ou não? Aí é um entendimento muito mais teórico daquela doença, daquela relação que você está estudando, do que da parte metodológica em si do ajuste de energia. Essa relação, ela se sustenta, gasto energético com alimento e nutriente? Para a maioria dos casos, sim, tá? E, muito importante, a gente não pode perder de vista, é o quanto que aquela energia que a gente consegue mensurar, ela está relacionada com o gasto energético. Os questionários, às vezes, são muito ruins, a gente tem aí correlações, às vezes, muito baixas, na ordem de 0,1, 0,3, dependendo do questionário que é validado. Se for recordatório de 24 horas, se tiver um só ou dois, vai ser pior ainda. Então, às vezes, a gente está fazendo um ajuste, mas esse ajuste, na verdade, não está ajustando nada, porque esse caminho que ele não se sustenta para aquele instrumento que você está utilizando. Então, esses são os pontos que a gente pode pensar na decisão de ajustar ou não. Tá, então isso aqui é o clássico confundimento quando... e o interessante aqui é que a energia, ela não é um determinante direto da doença, mas ela está associada com a doença, né, a ingestão calórica, ela está associada com a doença via, né, variáveis que antecedem ela, tá? Mas ela não é determinante direto da doença. Um outro caso é quando ela é determinante direto da doença, né, e aqui eu coloquei um exemplo
a ingestão calórica ela pode provocar uma mudança de peso, e a mudança de peso ser um fator de risco para essa doença, então, nem diretamente ela é um determinante da doença. O alimento também, e aqui, de novo, né, meu entendimento é que existe uma covariância que é determinada por variáveis desconhecidas ou não mensuradas que fazem com que as pessoas comem mais, e o fato dela comer mais leva tanto consumir mais o alimento, quanto consumir mais energia. Então, esse caso aqui também é um caso clássico de ajuste por confundimento necessário de ingestão calórica. Um outro caso, que eu acho que é um pouco mais complicado de conceber, que é aí que não tem, que foge um pouco do entendimento clássico nosso de confundimento, que é quando a ingestão calórica, perdão, quando o peso, né, esse conjunto de coisas aqui, ele não está relacionado com a doença, não determina a doença, não está associado com a doença. Por consequência, o gasto energético e, por consequência, a ingestão calórica também não está associado com a doença. Então, do ponto de vista, assim, se a gente for pensar no entendimento que a gente tem de confundimentos, não seria ajustado. E aí entra uma coisa que é muito particular da nossa área, que é o que eles chamam lá de remoção de extraneous values of intake. E o estranho, né, uma tradução pé da letra aqui seria valores estranhos de consumo, na verdade não são estranhos no sentido de esquisito, de outlier, são estranhos no sentido eu demorei a achar uma palavra para explicar isso. Eles são valores que não têm relação com a composição da alimentação. E aí, assim, eles não estão relacionados com a composição da dieta. Por quê? Porque a pessoa que faz mais atividade física, que tem um peso corporal maior, ela vai ter um gasto energético maior, ela vai consumir mais nutrientes, mais alimentos, e aí, como você tem na população pessoas que fazem mais atividade física e menos atividade física, você vai ter uma variação maior desse item, desse alimento, desse nutriente, e essa variação, ela não tem a ver necessariamente com a composição da dieta, mas tem a ver com o fato das pessoas precisarem de mais e menos energia. E aí, toda essa ideia, a ideia por trás, né, dessa coisa da composição é porque o entendimento que os autores que propuseram isso tinham é que o mais importante do ponto de vista prático e do ponto de vista de saúde pública é avaliar a dieta em sua composição e não em termos absolutos. Porque em termos absolutos, sempre as pessoas maiores, as pessoas mais ativas, né, na média, né, vão consumir mais de tudo comparado com as pessoas menos ativas. Então, a ideia é de que a composição ela tem que ser a composição que você está avaliando, é a composição que você deve avaliar quando você está fazendo algum estudo para avaliar o risco na dieta. E aí, qual que é a consequência de você não fazer esse ajuste aqui? Como você vai ter uma variabilidade maior, essa variância vai atenuar essa relação aqui. Então, quando você faz ajuste pelo energético, pelo ajuste pela energia, você reduz a variabilidade do nutriente que acontece em função do gasto energético e deixa somente a variabilidade em relação à composição dietética. Ou seja, para a mesma quantidade de caloria, agora a gente vai ver quem come mais e menos nutriente, e esse mais e menos nutriente para a mesma quantidade de caloria é o que a gente vai associar com o nosso desfecho. Mesmo que essas coisas aqui, peso corporal, atividade física, não tenham relação com a doença. Então, assim, aí quando a gente olha para isso aqui, parte do que está aqui de debate, né? Isso aqui está associado, isso aqui está associado, cai por terra, tá? A menos que a pessoa que for fazer isso tenha bons argumentos para estar interessada nos valores de consumo absoluto.
e não relativos à necessidade, ao peso, e não relativos ao gasto energético da pessoa. Ou seja, ela sai um pouco dessa ideia de composição e vai para os valores absolutos no estrito senso. E aí sim, se não tem essa relação, você não faria confundimento. Seria assim, tudo bem que você gasta mais, você faz mais atividade física, você gasta mais. Mas se você está consumindo mais porque você gasta mais, você está protegido, né? Não importa, você está consumindo mais em gramas do que uma pessoa que não faz atividade física, e esse mais em gramas, em função do seu consumo calórico, vai te proteger independentemente da sua composição corporal, do seu peso ser diferente da outra pessoa. E aí demanda um estudo, uma reflexão muito grande em que se aplica esse modelo. Mas todos os artigos que eu tenho visto de comentário, né, desses 30 anos, 40 anos desde a proposição disso aqui, eu não tenho visto ninguém questionar isso, não. Isso tem sido uma das razões para o ajuste energético, então, o confundimento, aqueles dois exemplos que eu coloquei, e a remoção desses valores aí extraneous. E o segunda razão para a correção para o ajuste energético seria a correção do erro de medida, e aí funciona mais ou menos assim, né? Você tem lá o item que você está interessado, verdadeiro, né? Isento de erro, e aí você tem a caloria, então essa razão aqui é uma forma de ajuste. Só que esse valor verdadeiro, ele é composto pelo valor observado mais um erro, tá? Um erro já embutido lá no questionário, na forma de relato. E a caloria, mesma coisa, tá? A caloria verdadeira é a caloria observada mais o erro. Esses erros, eles costumam ser correlacionados. Na verdade, a gente sabe que eles são correlacionados para aqueles itens que a gente tem biomarcador de recuperação, que é energia, proteína e sódio e potássio. Mas a gente não sabe como que isso funciona para o alimento, então a gente acaba inferindo isso a partir desses 4 itens que a gente consegue mensurar. Então, como eles têm alguma correlação, na hora que você faz esse ajuste, você acaba anulando aquele pedacinho, aquela covariância desse erro aqui, você acaba eliminando essa de tal forma que essa razão, ela se aproxima mais da verdadeira razão do que se você, né, depois você vai colocar a energia também no modelo. Então, esse elemento mensurado aqui, nesse contexto junto com a energia, ele acaba se aproximando mais desse valor aqui. O quanto que isso melhora, a gente não sabe, tá? A gente tem esses pequenos estudos que você tem ali algum ganho de correlação, mas num grande estudo epidemiológico, com vários itens, a gente não consegue saber isso. E aí, uma questão que se levanta é, então, se a ingestão calórica, né, no longo prazo, e o gasto energético estimado pelo peso e pela atividade física, eles são conceitualmente iguais, se você pensar uma pessoa que está no peso estável, por que a gente não poderia ajustar pela atividade física e pelo peso corporal, dado que a ingestão energética é um negócio que a gente mede com bastante erro? Bom, eu já falei, né, antigamente a atividade física era mensurada com muito erro, hoje ela é melhor mensurada, mas ainda contém erro, e os instrumentos que fornecem uma medida mais acurada ainda é difícil em grandes estudos. Peso corporal, o gasto energético, ele está mais relacionado com a massa magra e não com o peso, né, peso com a massa corporal total, o que também é um pouco mais difícil em grandes estudos. E o gasto energético, via água duplamente marcada ou qualquer outro calorímetro, né, ele também não dá para você fazer em grandes estudos. Né? Na verdade, não dá para fazer em qualquer estudo, é muito mais complicado de fazer. E aí, você tem esse estudo, mas você tem também outros comparando, né, essa medida aqui, se você faz ajuste por peso, por atividade física. Então, o que eles encontraram? Né? Quando você faz o ajuste pela caloria, ele mostra uma melhor correlação com os biomarcadores do que quando você faz o ajuste pela
pelo peso corporal e pela atividade física, mas, de novo, né, são biomarcadores e não são biomarcadores de recuperação, né? Por que são biomarcadores de recuperação? É aquele que você consegue ter uma medida padrão ouro, por exemplo, água duplamente marcada ou sódio urinário, que são biomarcadores sanguíneos que, por natureza, assim, já tem uma correlação mais baixa com o alimento, porque eles também dependem de outras vias metabólicas para manter ali a concentração. Então, o que eles colocam é que essa melhora observada quando você faz o ajuste pela energia e não pelo peso e pela atividade física, você tem uma melhor, acontece por conta da correção de erro, né? Porque você tá fazendo isso que eu coloquei aqui atrás, né? De corrigir um pouco o erro de medida, e isso é esperado de acontecer, essa melhora, nos itens que têm correlação com a ingestão calórica. Aqueles itens que não têm correlação, uma correlação muito fraca com ingestão calórica, o efeito do ajuste ele vai ser mínimo. Aí a conclusão que ele tira né, o documento que, embora os efeitos da energia, do ajuste de energia varia com o nutriente examinado, avaliado, o ajuste por energia calculado a partir do mesmo questionário usado para estimar a ingestão de nutriente pode melhorar significativamente, pode melhorar a correlação de alguns nutrientes com seus biomarcadores. Para os nutrientes avaliados neste estudo, o ajuste pelo peso e atividade física teve um aumento pequeno, uma melhora pequena nessas correlações. E aí ele coloca, né, enquanto ao passo que a inclusão do peso e da atividade física nos modelos estatísticos pode ser apropriado como um preditor do desfecho, ele aparentemente, né, não é suficiente para ajustar a energia calórica. Então, no final das contas, né, você vai continuar tendo que usar atividade física, eventualmente peso corporal, se isso está lá no seu modelo teórico para aquela relação que você está estudando, mas ainda assim você vai ter que colocar a ingestão energética, porque ela faz esse melhor ajuste, além de fazer, né, potencialmente mitigar esse erro de medida. E aí a gente parte para os métodos. A gente tem 4 métodos, tá? E os dois mais populares é o método que chamo de padrão, que é a regressão normal, tá? Regressão multivariada. Então, você vai ter o seu desfecho, que eu não coloquei aqui, o beta 0, o beta 1, que é aquele item que você está estudando, mais a caloria, que você pode colocar em gramas ou em calorias, tá? E aqui é a caloria total, ingestão calórica total. E o método resíduo, em que em vez de você usar o item, o alimento, o nutriente ou qualquer coisa que seja, você usa o resíduo da relação entre o nutriente na regressão do nutriente na ingestão calórica. Esse beta 1, ele é exatamente igual a esse beta 1 daqui, tá? E aí você coloca aqui também a caloria como ajuste, caloria total. Então, que método eu uso? Esse ou esse? Tanto faz, tá? Porque eles fornecem exatamente o mesmo valor, o mesmo erro padrão, o mesmo intervalo de confiança. Então, faz o mais fácil, que é esse daqui, tá? E eles são equivalentes quando analisado, mas só quando a variável é contínua. Quando é categórico, eles dão diferença, porque as pessoas que estão nas categorias maiores do consumo absoluto, elas não são necessariamente as que estão nas categorias maiores do resíduo, quando você faz isso faz a regressão disso com a energia, com o total calórico. E aí alguns estudos mostram que o resíduo ele é mais eficiente quando você quer fazer categórico, em vez de contínuo. Aí o resíduo é preferido porque ele produz intervalos de confiança um pouco menores, então seria mais eficiente para detectar a diferença. Outra coisa importante aqui é que o que esse beta 1 significa? Esse beta 1 significa o aumento, vamos pensar em ultraprocessado. Então, o aumento das calorias de ultraprocessado mantido constante as calorias. Tá? Essa é a interpretação. Mesma coisa aqui, o resíduo também. Agora, como que você aumenta as calorias do ultraprocessado sem aumentar as calorias totais?
reduzindo as calorias do não ultraprocessado. E aí, a gente está falando, então, de uma substituição, que você não consegue aumentar isso e manter as outras coisas constantes e manter a caloria constante. E aí, no estrito senso, alguns autores colocam isso, e esse é o meu entendimento também, que esse efeito, na verdade, a gente não consegue atribuir ele somente ao aumento, né, no caso dos ultraprocessados, mas ele é um efeito conjunto da substituição de 1 grama ou de uma caloria de ultraprocessado por 1 grama ou 1 caloria de não ultraprocessado. Já que isso aqui é constante. Então, a gente, assim, lá no fundo mesmo, a gente não consegue falar se o efeito é porque um aumenta ou porque o outro diminui. Na verdade, ele é um efeito conjunto das duas coisas. E a mesma coisa vale aqui para o resíduo, a mesma interpretação. Um outro modelo é a partição de calorias. Partição de calorias, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui, você vai ter seu intercepto, seu beta-1 vai ser a caloria do nutriente, do ultraprocessado, né, dos alimentos ultraprocessados, por exemplo, e o beta-2 vai ser as calorias totais menos as calorias do ultraprocessado, ou seja, vai ser as calorias dos não ultraprocessados. Seriam os outros grupos. E aí, o que esse beta-1 significa? Significa o aumento das calorias do ultraprocessado, mantido constante as demais calorias dos não ultraprocessados. Agora, como que você consegue aumentar a caloria do ultraprocessado e não aumentar a caloria dos não ultraprocessados? Aumentando as calorias totais. Então, esse tipo de ajuste, algumas pessoas falam que eles não são ajustes por energia, porque a energia total, ela não é controlada, ela é controlada só essa partição da caloria. E aí, bom, se a hipótese passar pelo aumento disso necessariamente, mesmo que isso seja o determinante para a energia total, talvez possa fazer sentido pensar nesse modelo. Não, a gente não passa, a caloria tem que ser constante, então tem que fazer esse modelo. Então, a escolha, ela é uma escolha com base no entendimento que você tem daquela relação que você está estudando. Isso que é o que torna o negócio difícil. E o último modelo é o modelo de densidade, que o seu beta-1 vai ser as calorias do ultraprocessado dividido pela caloria total. E eu destaquei bem grande aqui as calorias totais no modelo, porque se existe uma correlação entre caloria e o item, que é o que normalmente acontece. E se a caloria tem uma relação com a doença, a caloria por si só, seja uma relação direta ou seja uma associação determinada pelas variáveis antecessores, que eu coloquei lá nos primeiros slides, toda essa relação vai ter uma associação, você vai encontrar uma relação do nutriente com a doença, porque o nutriente está associado com a caloria, então, de tabela, ele também fica associado com a doença. Então, para tirar esse confundimento, a gente coloca aqui a caloria total também. Só nutriente, só ultraprocessado pela caloria, você pode encontrar aí algumas relações espúrias. E do ponto de vista de interpretação, assim, do significado biológico disso, é a mesma coisa aqui. Então, você vai aumentar 1% nas calorias, 1%, mantendo as calorias totais. Então, a única maneira que você consegue aumentar 1% dos ultraprocessados é reduzindo 1% dos não ultraprocessados. Mas, numericamente, como é uma escala diferente, aqui é percentual e aqui é a quantidade em gramas ou em calorias, esses valores vão ser diferentes, tá? Mas o significado biológico continua sendo o mesmo, tá? A diferença é que aqui é percentual e aqui é grama, mas ambos estão falando de substituição. Bom, e a caloria como proxy de gasto energético, né? Voltando, então, para a década de 80, acho que 80 eu exagerei, década de 90, um instrumento que se utilizava, o instrumento principal, né, predominante, era o questionário de frequência alimentar, que tinha essa pegada, essa ideia de avaliar a ingestão calórica a longo prazo, ingestão calórica usual. Então, em tese, ela teria ali uma correlação melhor com o gasto energético.
O que a gente vê nos estudos, com água duplamente marcada, que essa correlação normalmente é ruim, e com recordatório de 24 horas, os estudos que têm 1 ou 2 recordatórios, essa correlação também é ruim, por conta do erro de medida, mas a variação do dia a dia. Você pode ter pessoas que têm enorme gasto, são pessoas que têm bastante massa magra e fazem atividade física, mas em alguns dados dias, por acaso, comem pouco e é entrevistado bem naquele dia. Então, você tem esse problema também. Tá? Mas tanto no recordatório quanto no QFA, potencialmente, os erros eles são correlacionados entre o item que você está estudando e a energia total, e aí esse ajuste ele, potencialmente melhora também essas correlações. E aqui, só para ilustrar, é um estudo, já tem um tempo já que eu fiz ele, isso aqui, cada númerozinho desse, de 0 a 302, é uma pessoa, e essa pessoa foi entrevistada durante 20 dias não consecutivos, e aí, a depender, porque assim, quando você faz o ajuste, né, você tá medindo a energia, mas o que você está querendo medir é a atividade, é o gasto energético dela, né, que é determinado pela atividade física e pelo peso corporal. E essas coisas não têm uma variação do dia a dia muito grande, igual tem um recordatório. Então, se você pegar esse carinha aqui, nessa linha vertical aqui, a depender do dia que você avaliar ele pode ter um consumo aqui de quase 100.000 calorias, você vai colocar isso no ajuste, ou 2.200, 2.100 mais ou menos. E, né, você tem essa variação muito grande, assim, logicamente que essa variação, ela vai causar um confundimento residual no seu ajuste. Aqui eu tentei fazer algumas simulações, mas eu consegui fazer uma só. O que eu fiz aqui? Eu ajustei, é uma simulação, são 10.000 pessoas com 100 dias. E aí, como você tem uma variação do consumo do recordatório, cada dia que você fizer uma regressão, para cada dia, você nunca sabe o dia que você vai entrevistar a pessoa, né? Não tem correlação do que a pessoa decide comer com o dia que você resolve ir lá para campo. Então, cada dia você vai ter um coeficiente que vai variar de acordo com o que foi entrevistado naquela população, naquele dado dia aleatório. Se você ajusta pela caloria daquele próprio dia, você vai ter coeficientes que vão variar segundo essa linha laranjinha aqui. Se você tivesse a ingestão calórica usual, que a ingestão calórica usual é aquela que, em tese, representa o gasto energético dessa pessoa, que, em tese, é determinada pelos aqueles 3 fatores, que seria que a média dos 100 dias de caloria, você tem... o do dia é o azul. Do dia é o azul. E se você fizesse isso pela média dos 100 dias, né, mantendo cada dia a exposição mensurada, mas o ajuste sendo a média dos 100 dias, você teria o azulzinho, ou seja, essa diferença entre o azul e o laranja é o que a gente chama de confundimento residual, né? O ajuste não está completo, só que nesse caso ele foi muito pequeno, porque a correlação nessa simulação que eu fiz era em torno de 11, 12 entre a caloria e o alimento X aqui. Aí eu queria fazer mais, mas já era ontem, já lá pelas quebradas, já eu não consegui mais fazer. Mas, enfim, o efeito esperado é esse. E, bom, concluindo, então, a princípio, né, assim, sem a gente entrar muito em muitos debates, em muitas reflexões, é sempre recomendado fazer o ajuste, a menos que se mostre inapropriado. Então, quando ele se mostra inapropriado? Quando, por algum motivo, eu estou interessado nas quantidades absolutas, tá? Isso é o entendimento que eu tenho, sai da coisa da composição, e quando a energia é mediadora no efeito da exposição desfecho. Então, você vai avaliar a obesidade ela é, pelo menos em parte, determinada pelo consumo, pelas calorias. Se você ajusta pela caloria, você está bloqueando um pedaço daquele caminho, a menos que a sua hipótese seja que calorias de determinados itens têm um efeito diferente, aí você pode pensar em algum ajuste aí. E mesmo quando a caloria não tem, quando o gasto energético não tem relação com o desfecho, ele ainda vai ajudar por conta da correção do erro de medida e por conta da remoção daqueles valores lá estranhos.
em função da atividade física, tamanho corporal e eficiência metabólica. Bom, espero não ter complicado muitas coisas. Passo a palavra para a nossa chefe. Gente, quando eu penso assim, né? Que negócio acertado fazer isso, gente. Eu penso assim, ai, que bom que você topou, que bom que vocês toparam, né? E que bom que a Laís trouxe essa inquietação e que a gente teve essa oportunidade de parar, né, para estudar. Eu queria comentar duas coisas, assim, que eu comentei até no começo, né, que eu ouvi recentemente nesse congresso que eu fui e que me chamaram a atenção. Uma delas tem relação direta com como o Eliseu começou a apresentar a questão do ajuste, que é formular um DAG, né? É você explicitar a teoria que está por trás. E eu acho que por muito tempo mesmo a gente que já passou por alguma formação inicial em epidemiologia nutricional, essa questão do ajuste de energia sendo proxy de gasto calórico e esse passo para trás, né? Na verdade, ela é como se fosse o que a gente pode medir. Isso, para mim, sabe, Eliseu, isso fica meio escamoteado na história dos artigos, ou meio dito muito superficialmente nos livros textos, sabe? É a minha impressão. Tudo bem que eu não sou a maior estudiosa desse assunto, tá? Mas, assim, sempre quando você ouve a discussão do ajuste de energia, ela está muito ligada. Não, tem que ajustar porque tem a ver com a questão do confundimento. Se você come mais nutrientes, você precisa ajustar por energia total. É sempre eu sempre ouvi e li, talvez de uma maneira menos dedicada. E quando você mostra o DAG e você explicita o passo atrás, para mim fica muito claro. E nesse congresso, né, que eu comentei antes, né, tiveram duas apresentações, uma dessa pesquisadora chamada Dália Stern, que é lá do INSPER. A gente tem uma visita aqui, tá, que ela não quer aparecer, mas... enfim, a Dália, ela apresentou assim, ela começou a fala dela mostrando a relevância de você explicitar no DAG qual é o nutriente, qual é o alimento, qual é o grupo de alimentos que você está interessada, qual é a doença, que isso tem relação com a energia, ou a energia é uma mediadora para essa doença. Então, ela fez um exercício que a gente não está muito acostumado a fazer, né? Que é explicitar. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção, de usar o DAG dentro da epidemiologia nutricional, que a gente não tem muito costume de fazer isso, colocando outros componentes da dieta dentro da rede causal, tá? Eu acho que a gente não tem essa prática ou esse hábito nos nossos desenhos, ou mesmo na nossa formulação do modelo operacional que a gente vai usar no ajuste. E um outro ponto que ela falou e que eu não tive tempo de me aprofundar e queria ter tido para trazer para hoje, mas que tem a ver um pouco com a interpretação do beta. Quando você aumenta um, significa como que você aumenta a energia de um item e você não aumenta os demais, né? E aí o ajuste de energia total, ela falou assim, é como se eu reduzisse, então, todo o resto de uma maneira equivalente. E, às vezes, isso não acontece, né? Às vezes, você reduz carboidrato e aumenta um pouquinho o lipídio. Às vezes, você tem, se a gente pensar na classificação nova, você diminui a preparação culinária, mas não diminui o minimamente processado. Então, eles apresentaram lá numa outra mesa, acho que foi uma menina chamada Georgia Tamova, apresentou um método de ajuste composicional, né? De você pegar os diferentes componentes que você de fato acha que são confundidores, né? E que podem se modificar e incluir eles separadamente. Então, isso eu não tive tempo de estudar. Tinha uma menina que a Júnia, que é uma colega da Universidade de Minnesota, está aqui junto. Se você quiser me complementar, Júnia, por favor, pode ficar à vontade. Que estava na mesma mesa, né? Se eu tiver entendido alguma coisa equivocadamente. Mas o que eu entendi foi isso,
que você pode colocar diferentes componentes dentro do seu ajuste, claro, né, pensando num DAG, se aquilo fizer sentido, porque isso é melhor do que você supor que quando você aumenta a caloria de um determinado grupo, você diminui equivalentemente de outros grupos da mesma maneira, né? E aí, enfim, foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que a gente, assim, eu precisava dar uma estudada sobre isso, mas eu não tive tempo para fazer isso. Então, assim, de fundo, para mim, o que ficou assim, sabe, ouvindo o Dani e ouvindo o Eliseu, né, como é importante a gente, né, estabelecer essas relações ali com as setinhas, que a gente faz pouco, né? A gente faz pouco. Eu acho que tem muito aluno aqui na sessão, eu acho que a gente tem que voltar, né, a pensar nisso e a fazer isso nesse contexto, né? Não só pensando, igual ele falou, ajusta por sexo? Depende, né? Então, eu acho que ele, assim, eu acho que o Eliseu, no final, concluiu que, na maioria das situações, vai ser muito adequado, né? Vai ser mais adequado ajustar do que não ajustar. Mas eu acho que a gente não pode se furtar, né, de voltar a essa postulação teórica do que a gente quer estudar. E essa outra questão aí, se, Eliseu, você tiver algum comentário, Dani, né, ou a mesma Laís, se tiverem algum comentário dessa coisa desse ajuste particionado, eu queria ouvir vocês também, tá? Quem tiver dúvida, quem quiser comentar e quiser colocar aqui no chat, estiver com vergonha de abrir a câmera e falar, também pode, tá, gente? Não sei se o Eliseu quer falar, eu queria só pegar o gancho da Letícia, que não tem a ver, não vou colocar nada mais em cima, não. Só para falar o seguinte, né, que a Letícia fez um resuminho desse congresso que ela foi, aí eu vi um pouquinho, né, disso que ela falou agora. Eu não sei se isso que a Dália apresentou, Letícia, se já está publicado. Eu pesquisei um pouco, assim, não consegui localizar nada que esteja publicado. Não está, né? Ok. Fiquei interessada nesse debate, né, de epidemiologia nutricional e DAGs. Queria ver esse artigo para entender melhor, porque em exercícios passados, em disciplinas que eu fiz no programa, em alguns momentos eu tive que exercitar, colocar o que eu estava pensando para a minha tese na forma de DAG. E aí, mais recentemente, eu fui revisitar os meus exercícios e eu olhei para o meu DAG e eu falei assim, gente, como que eu estou colocando uma seta de ingestão energética total para alimentos ultraprocessados se a ingestão energética nunca vai anteceder o consumo de ultraprocessados? As coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, assim, eu fiquei me questionando, né? O básico do DAG eu deixei passar. Naquele momento eu não pensei nisso. Então, fiquei interessada, acho que realmente preciso me apropriar dessa literatura, que é algo novo que está sendo trazido agora, mas estou com esse questionamento aqui em aberto, e sobre essa proposta de ajustar pelos demais componentes, né, da dieta, essa partição, pelo que eu entendi com a exposição do Eliseu, é como se, no final das contas, você não realizasse o ajuste por energia, né? E aí eu vou passar a bola para ele, que eu acho que ele deve estar querendo comentar isso. Bom, essa coisa, né, isso surge num contexto em que tinha muito interesse em avaliar o efeito da gordura nas doenças, gordura saturada, gordura trans, gorduras totais. Então, esses modelos, né, quando pensa nesse ajuste, principalmente no de partição, eles estão no contexto de que o principal fator de exposição ele é super correlacionado com a energia e ele contribui bastante com a energia também. Agora, se você tiver itens, né, que não é o caso do ultraprocessado, mas alguns itens da alimentação que não fornecem energia e que tem uma correlação baixa com a energia, eu acho que fica mais flexível, e você poderia até pensar na coisa da substituição, porque assim, quando você pensar no ultraprocessado, quando você aumenta o ultraprocessado e reduz o não ultraprocessado, você pode ter um efeito protetor reduzido do não ultraprocessado
em combinação com o efeito maléfico do aumento do ultraprocessado. Dani, depois você me corrige se eu estiver falando besteira. No fundo, você poderia ter uma coisa assim, ó, ultraprocessado não tem relação com nada. O que acontece é que você para de comer fruta, para de comer outras coisas, e aí você perde proteção, tá? Em última instância, você poderia até, eventualmente, forçar a barra para pensar isso. Mas quando a coisa não tem... Porque não tem jeito, se você coloca a caloria de uma coisa, você tem que tirar de outra, se você quer um cenário isocalórico. Mas quando você está pensando, sei lá, em alguns compostos bioativos, algumas outras coisas, e aí essa substituição, ela passa a ser uma substituição irrelevante, porque, na verdade, você está substituindo por qualquer outra coisa, inclusive coisas boas e coisas ruins. Se você está interessado ali em beta-caroteno, como que você aumenta beta-caroteno sem mexer na energia calórica? Muito simples, troca a cenoura por batata ou por carne, enfim, essa substituição ela deixa de ser específica e passa a ser uma coisa que é muito diluída na dieta. Então, você poderia olhar para esse lado também. O da partição, eu não sei se a gente está falando das mesmas coisas, tá, Letícia? Mas, assim, por mais que você particiona, você não consegue manter tudo ajustado, manter todas as partições ajustadas e o total ajustado, porque você vai ter que se você quebra, né, nos grupos do lado da Nova, nos 4 grupos, não tem como você particionar todos os 4 grupos e ajustar por caloria, porque seu modelo nem vai fechar, porque não é como que você aumenta a caloria de um e fixa todas as outros componentes do grupo 1, 2 e 3 e mais o total. Então, você não vai ter variação na caloria do grupo 4. E aí, eu acho que... Mas você conseguiria manter esses 3 isolados, mas aí a caloria total ela tem que aumentar, porque se você está variando a caloria de um grupo e os outros 3 estão fixos, a caloria total vai aumentar. Agora, aí é uma reflexão aí, pô, mas nesse meu mecanismo, nisso que eu estou querendo provar, isso faz sentido, né? Aí que eu acho que é a grande dificuldade da coisa. E em relação a esses DAGs, né, só deixar claro que isso não está em livro, não está foi, né, essa coisa da covariância, entendimento meu, que eu não tive a oportunidade de discutir com ninguém, então pode ser também que esteja falando umas tremendas de umas abobrinhas aqui, tá bom? Imagina, Eliseu, eu acho que você tem que publicar isso. Porque, né, eu acho que a gente parte de um raciocínio que não pega essa ponta de cá que você mostrou, né? Inclusive esse debate, né, resgatar esse debate de o quão contaminada é a medida para o gasto energético, né? Eu acho que seria não sei, acho que isso é uma publicação muito útil, né, para o campo. Acho que e aí quando você oferece os pares vão comentar, né? Mas eu acho assim, eu acho que isso não estava tão claro para mim, sabe? Quando eu comecei a pensar na dúvida do ajuste de energia, esse passo para trás ele não estava tão claro, ele não estava tão explícito para mim. E isso me fez pensar totalmente diferente agora, né? E as setas também elas são muito importantes. A gente está com o chat quietinho aqui. Alguém quer comentar, fazer perguntas? Aproveitem, gente. O Eliseu, ele fala essas coisas complicadas assim, mas ele não morde, ele não bate, ele sabe? Oi, gente. Vou aproveitar então para falar, porque por coincidência eu estou rodando já rodei, na verdade, umas análises, estava terminando a discussão e eu recebi o e-mail da Letícia com o link do Pensap e quando eu olhei o tema, eu falei, caramba, quando eu olhei o meu arquivo de texto, eu vi que eu tinha feito 2 tabelas de resultado, uma ajustando por caloria e outra não ajustando. Aí eu falei, não, eu tenho que assistir esse debate, isso vai ser importante para mim. Então, o que eu queria trazer é mais uma que eu fiquei pensando, né? Porque eu estou trabalhando com dados do ELSA
a minha exposição, eu trabalhava com coisas de doença crônica, né? Então, sempre vinha à tona essa questão de ajuste. Eu sempre recorria, às vezes, à Letícia para me responder isso, e eu acabava ajustando no final das contas, ou o revisor pedia também, enfim. E dessa vez não estou trabalhando com nada diretamente metabólico. É um assunto até novo para mim. Que eu tenho uma exposição, que é uma pergunta do questionário do Elsa, que é falta de tempo, escassez de tempo, é um construto, né? E se pergunta para o indivíduo, para o participante, se ele tem algum grau de escassez de tempo, né? E no Elsa, essa pergunta é voltada para autocuidado e lazer. Pergunta assim, você tem escassez, falta de tempo para autocuidado e para o lazer? E aí tem uma gradação lá de respostas, que varia do nunca até frequentemente. E o meu desfecho, um dos desfechos, né, é o consumo alimentar, que é a nova. Então, estou trabalhando com exposição, a falta de tempo, que eu estou medindo em 3 categorias, né? Frequentemente, às vezes e nunca é a base, né? E o desfecho é ultraprocessado, as categorias da nova, né? Os 3 grupos, na verdade. Tem o alimento in natura, o segundo desfecho é alimento processado, o terceiro desfecho é ultraprocessado, e estou vendo depois atividade física. Enfim, aí quando a gente começou a conversar sobre como a gente ia fazer, a gente definiu, não vamos excluir os consumidores extremos, que eu entendi que são esses valores extremos, né, que é um problema do QFA, porque tem gente no QFA com 7, 8 mil calorias. Não, deixa que no final a gente ajusta por caloria e a gente resolve tudo. Mas nos trabalhos que eu pesquisei, da literatura que eu pesquisei, ninguém ajusta. Então, eu fiquei muito na dúvida, acabei fazendo das 2 formas e queria trazer esse debate aí. Porque dessa vez não é nada muito metabólico, né? Eu tenho um construto, que é falta de tempo, e um desfecho, que é consumo alimentar. E aí eu fiquei pensando se esse consumo alimentar é percentual, tá? Percentual de ultraprocessado, um desfecho, percentual de processado, outro desfecho, e percentual de alimento in natura, outro desfecho. Aí eu fiquei pensando aqui, porque se a gente pensar em energia, né, está associado ao consumo dos alimentos em geral, né, como a gente viu. Também, quem tem falta de tempo vai comer diferente também, porque não vai ter tempo de preparar, de planejar as refeições. Então, fiquei na dúvida. Para mim, uma discussão mais teórica, porque na hora de jogar nos modelos a diferença é muito pequena, mas eu fico com essa indagação teórica mesmo. Queria uma força aí de vocês. Dani. Não, na verdade, eu não tenho nada para falar para a Patrícia, assim, acho que, mas tem a ver com o que ela falou. Eu acho que, às vezes, a gente está na dúvida, eu acho que isso dialoga com o que a Letícia trouxe, o Eliseu também, né? Acho que, às vezes, a gente está na dúvida e a gente vai na literatura ver o que as pessoas estão fazendo. E o que está publicado, por vezes, não pode estar numa revista ótima, não necessariamente passou por um revisor ótimo. E tem muita coisa na ciência que eu acho que são usos e costumes. Então, assim, sempre faz assim, então faz também. E, às vezes, principalmente quando a gente é menos experiente, é mais fácil a gente ceder para o revisor do que para o embate e argumentar com o revisor o porquê de não fazer determinadas coisas. Então, isso dialoga com o que a Patrícia está trazendo, né, para a gente pensar teoricamente o que faz sentido, que ajustes que fazem sentido, antes de a gente simplesmente ajustar e simplesmente ceder a um revisor que pede uma coisa por usos e costumes. Dá trabalho para caramba, porque é isso, quanto mais, se você cede, você vai lá, faz, muitas vezes não dá diferença mínima, e aí é mais fácil ceder e vai consolidando na literatura determinadas práticas que não necessariamente são as mais adequadas. Então, não tenho nenhuma resposta para você, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas a mensagem que eu queria deixar é essa, que a gente pense
teoricamente, o que faz sentido para que a gente tome as melhores decisões orientadas pela teoria, né? E não pelo costuma ser assim, né? Não que eu tenha uma resposta, né? Mas entrando aqui no raciocínio junto com você, nesse caso, a sua exposição, falta de tempo, teria uma, pensando assim, né? Teria uma seta dela para a ingestão de energia e da ingestão de energia para o consumo de ultraprocessados, né? Ele não estaria numa posição de confundimento, digamos assim. E aí também, aí eu entro na dúvida junto com você, porque apesar disso tem a questão de você estar trabalhando com percentual de consumo desses grupos alimentares. Então você tem aí o seu desfecho, no caso, ele está no formato de densidade, né? E aí o ajuste ele poderia ser benéfico porque você, ao acrescentar a quilocaloria, que ela está no denominador dessa variável. Ao acrescentar no modelo, você cancela esse denominador, né? E aí talvez tenha uma outra justificativa para fazer o ajuste que não uma questão teórica, né? do modelo teórico em si. Estou tentando pensar junto. É complicado mesmo, Patrícia. Acho que você não vai sair daqui com essa resposta hoje, não. Mas eu concordo com os meninos falaram e a coisa é muito mais teórica. Porque, assim, essa sua questão, eu vejo que ela é um pouco diferente do que a gente colocou aqui, porque a gente está falando numa questão do modelo que pretende ser etiológico e que a energia é um potencial confundimento para uma doença. No seu caso, o consumo é o próprio desfecho. Então, eu não consigo ver o ajuste energético nos moldes que a gente discutiu aqui se aplicando no seu caso. Eu acho que é muito mais, se eu tiver que te dar uma resposta agora, é muito mais uma questão de como você acha mais apropriado expressar o seu consumo. O que é importante você colocar? Você colocar ultraprocessado em gramas, ultraprocessado em calorias, ou ultraprocessado como um percentual de caloria na ideia de composição. E aí você poderia perguntar lá para o pessoal que tem estudado ultraprocessado há muitos anos, por que eles apresentam ultraprocessado como percentual de caloria e não em grama? Aí essa resposta pode te ajudar, porque no seu caso o que você está querendo expressar é esse evento consumo de processado. Se isso é relevante mostrar de forma absoluta, então você vai mostrar de forma absoluta. Agora, se a interpretação disso, se a implicação disso, né, do ponto de vista de pensar em pessoas em mais ou menos risco para alguma coisa, tem a ver também com a quantidade de caloria que ele consome, né? Ou seja, sei lá, 1.000 calorias de ultraprocessado. 2 pessoas consomem 1.000 calorias de ultraprocessado, mas um cara consome 5.000 calorias e outro consome 2.000 calorias, os dois estão ingerindo as mesmas 1.000 calorias de ultraprocessado, mas no cara que consome 2.000 calorias, o percentual vai ser muito maior. Então, esse cara, se você enxergar por essa forma, ele está numa situação muito pior do que o outro que consome 5.000 calorias. Mas eu não sei te falar. Aí, talvez a Dani possa, né, ajudar a refletir o porquê que é feito assim, né? Provavelmente vocês passaram anos discutindo isso aí lá no... Né, Dani? Acho que a ideia de expressar a participação era um pouco de tentar olhar a alimentação como um todo e botar todo mundo na mesma base, né? É isso, tirando o efeito da caloria total, porque pensando em compensação da qualidade da alimentação, né? Porque talvez seja diferente, é isso, né? Acho que no final das contas é qualidade da alimentação. Acho que é diferente o ultraprocessado ser a totalidade da alimentação e ele ser uma fração da alimentação, né? Então, a ideia de trabalhar com a participação era isso, botar todo mundo na mesma base e as pessoas serem minimamente comparáveis, em alguma medida tentar expressar uma medida síntese de qualidade da dieta, né? Fazendo aí um paralelo com os índices de qualidade, enfim, ter uma medida síntese de qualidade, porque é isso, o que são 500 quilocalorias de ultraprocessado se você consome 1.000
quilocalorias por dia, ou 2.000, ou 3.000, né? Acho que era... E acho que é isso, assim, a gente vai ver, né? Tem estudo lá que trabalha com grama, acho que varia muito, mas isso eu acho que tem a ver com desfecho, porque, por exemplo, hipertensão, eu acho que faz sentido trabalhar com grama, porque senão você vai perder bebida adoçada artificialmente, porque isso não tem caloria, e isso aparentemente é importante para alguns desfechos em saúde. Então, ter a quantidade de ultraprocessado em grama parece funcionar melhor. Para quem estava aqui no começo, né, eu comentei que a Dália Stern, lá do México, eu trabalhei num artigo com ela e eu não me lembrava como que a gente tinha feito, se a gente tinha feito ajuste ou não para energia. Era um estudo trabalhando com hipertensão como desfecho, a gente explorou ultraprocessado de diversas formas, olhou para a energia, e a gente optou no final por trabalhar por grama, pensando nisso, de fato, a fração líquida dos ultraprocessados teve uma relação forte com a incidência, né, de hipertensão naquele trabalho, e a gente tem lá modelo 100 com ajuste de energia, e olhando depois os coeficientes, assim, a variação é mínima, não tem alguma diferença no intervalo de confiança, assim, para aquele desfecho isso não fez diferença, mas tem lá o modelo ajustado, né? Mas acho que é um pouco isso que eu falo de voltar na teoria, não só na teoria do ajuste, mas assim, na teoria geral do que você está estudando. Que desfecho é esse? Qual é a relação com aquele grupo de alimentos? Como que isso funciona melhor? Que alimentos são esses? Assim, o que perde, o que ganha de optar por um caminho, por outro, né? Acho que é um pouco isso, né? Que é isso, não tem resposta única. Eu acho, pelo menos. Acho que não tem resposta única. E nada te impede de quebrar paradigmas, né? Eu acho que esse é o grande lance. Desde que você não simplesmente invente as coisas, eu acho isso e ponto final. Mas se você tiver tempo e conseguir fazer uma imersão aí nas teorias e altas reflexões e conseguir bolar um argumento convincente, né? É assim que avança as coisas. Então, tem jeito, tem que estudar, infelizmente. Infelizmente, Obrigada, gente. delícia. Infelizmente não, esse é o nosso trabalho. Ou a nossa tristeza, pelo menos a minha, de não conseguir Essa estudar. parte está gravando, não. Pior que eu tô gravando. Gente, falando nisso, eu queria... Desculpa, Dani, te cortei, você quer finalizar? Não. Já falei tudo. A gente já está aqui no laço 5 minutos após, né? A gente tem um compromisso de manter nossos horários, ainda mais final de tarde, né? Todo mundo tem compromisso familiar. E eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, especialmente Laís, Dani e Eliseu, que trouxeram o ponto. Acho que foi muito legal. Quero dizer que vai ficar gravado, né? A gente vai colocar lá no canal do YouTube do Pensap, então, para vocês depois falarem com algum amigo, algum outro colega que queira, né, rever essa discussão aqui, vai estar lá penduradinho lá no nosso YouTube. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Espero vê-los. Tchau, gente. Valeu. Gente, foi ótimo. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.